Você acredita conhecer a verdadeira história por trás dos 12 apóstolos de Jesus Cristo? Prepare-se para questionar tudo o que pensava saber. Em um momento, descubra segredos escondidos há séculos, histórias de lealdade, traição e um fim que desafia a lógica. A verdade pode ser mais surpreendente e controversa do que as narrativas tradicionais nos contaram. Imagine os mistérios que desvendaremos juntos em apenas alguns minutos. Fique conosco e testemunhe revelações que poderão transformar sua visão de fé e história. Você está pronto para a jornada? Cada uma de suas mortes é um testemunho comovente de sua lealdade e da extrema crueldade que a humanidade pode infligir aos seus semelhantes. Agora, se você pensa que as vidas deles terminaram de forma comum, prepare-se para se surpreender. Suas histórias estão repletas de mistérios, controvérsias e algumas narrativas absolutamente incríveis. Neste vídeo, vamos explorar todos os detalhes encontrados na Bíblia, juntamente com informações da Igreja e historiadores. Então, por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e fique conosco até o final. Hoje mergulhamos nas vidas intrigantes e destinos dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Estes não eram indivíduos comuns, provinham de diferentes camadas sociais, pescadores, camponeses, artesãos, e deixaram tudo para seguir seu mestre. Testemunharam a ressurreição de Jesus e foram encarregados de disseminar o Evangelho por todo o mundo. Mas atenção, o caminho que percorreram não foi fácil. Enfrentaram perseguições e martírio, sacrificando suas vidas por amor a Cristo. Vamos destacar um desses apóstolos, João, o Amado. Ele é uma figura central e enigmática nas narrativas bíblicas, filho de Zebedeu e Salomé e irmão de Tiago, outro apóstolo. Imagine só, um discípulo tão próximo de Jesus que frequentemente é mencionado como aquele a quem Jesus amava. Essa conexão especial ofereceu a João uma compreensão sem paralelos dos ensinamentos e eventos da vida de Jesus, destacando-se por sua profundidade espiritual. João desempenhou um papel crucial na divulgação dos ensinamentos de Jesus. Ele esteve presente em momentos decisivos, como a Transfiguração e a Última Ceia. Após a morte de Jesus, tornou-se um ponto de apoio fundamental na comunidade cristã primitiva em Jerusalém. Mas prepare-se, pois o destino de João se reveste de mistério. As perseguições foram intensas, especialmente sob o imperador Domiciano. Predicando em Éfeso, a tradição relata que João foi submetido a um caldeirão de óleo fervente e sobreviveu milagrosamente. Como resposta, o imperador o exilou em Patmos, uma prisão imperial. Vale ressaltar que nenhum versículo bíblico menciona o episódio do óleo quente. Trata-se de uma tradição eclesiástica. Após esse turbilhão, João encontrava-se em Patmos, tendo visões apocalípticas que seriam registradas no livro da Revelação. O mistério prossegue em torno de sua morte. Os últimos anos de João, cercados pelos enigmas da vida, marcaram sua partida deste mundo. A sabedoria adquirida pelos apóstolos ao longo dos anos tornou-se um pilar na comunidade cristã. Suas palavras, profundas em espiritualidade, guiavam, corrigiam e encorajavam os fiéis. Enraizadas em suas experiências com Cristo, suas doutrinas ressoavam com autoridade e amor, alimentando a fé crescente. Nos seus últimos dias, João refletiu sobre a história que testemunhou, desde os humildes inícios até as lutas em Éfeso. Cada palavra que escreveu enfatizava o cerne do Evangelho, o amor incondicional. O livro da Revelação de Jesus Cristo oferece esperança, apontando para o triunfo de Jesus sobre o mal, mesmo diante da adversidade. O triunfo pertence a Deus. João deixou um legado imensurável, um apóstolo fundador e um exemplo de fé, amor e perseverança. Agora passemos para Tiago, conhecido como Tiago, filho de Zebedeu. Testemunhou os milagres e a agonia próxima de Jesus. Sua história pós-morte tomou um rumo dramático. O rei Herodes Agripa, ansioso por agradar os judeus, ordenou sua execução. Os detalhes são escassos, mas a tradição inclina-se para uma decapitação ou morte por espada. Agora vamos esclarecer um detalhe interessante. Existem 2 apóstolos chamados Tiago nas Escrituras. Já discutimos sobre Tiago, filho de Zebedeu.
O segundo é Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago e o Menor. Seu papel nos evangelhos é relativamente discreto em comparação com os demais. Após a morte de Jesus, as informações sobre ele tornam-se ainda mais escassas. A tradição sugere que ele pode ter desempenhado um papel na disseminação do evangelho através de possíveis jornadas missionárias. Quanto à morte de Tiago, o Menor, a falta de detalhes específicos nas escrituras e as diversas tradições criam um ponto de incerteza. No entanto, segundo a doutrina cristã, ele também encontrou seu fim por ordem do rei Herodes Agripa I em Jerusalém, enfrentando uma execução pública por decapitação. Esta imagem de Tiago é frequentemente representada na arte religiosa da Jerusalém do primeiro século. A notícia da morte de Tiago, o Menor, foi um golpe duro. Ele era um pilar da igreja primitiva, e seu martírio não foi apenas uma perda pessoal para os seguidores de Jesus, mas um sinal claro do crescente tensionamento entre a jovem igreja e as autoridades judaicas e romanas. A morte de Tiago se tornou um momento definidor, enfatizando a natureza séria e custosa da missão cristã. Sua morte provocou tanto luto quanto determinação entre os apóstolos, aumentando sua consciência do perigo iminente. Contudo, a morte de Tiago não foi em vão. Ela desencadeou uma nova onda de evangelização e testemunho entre os cristãos. Apesar da perseguição, a igreja se expandiu além de Jerusalém e Judeia, alcançando Samaria e, eventualmente, os confins do Império Romano. O evangelho, nutrido pelo sangue dos mártires, encontrou terreno fértil em corações sedentos por esperança e verdade. Enquanto isso, Tiago, o Menor, continuou seu ministério discreto, mas vital. Embora as Escrituras forneçam poucos detalhes, a tradição da Igreja sugere que ele desempenhou um papel significativo na disseminação da fé durante tempos incertos e desafiadores. Refletindo sobre as vidas desses dois Tiagos, encontramos inspiração para gerações subsequentes de cristãos. Eles representam a diversidade dentro da Igreja, um com um papel público e um fim dramático, o outro com uma contribuição mais silenciosa, mas igualmente importante. Suas histórias ecoam na memória da Igreja, lembrando os fiéis de que o caminho do discipulado pode assumir muitas formas. Cada um, à sua maneira, abraçou o chamado para seguir Cristo, seja na praça pública ou nas sombras discretas do serviço fiel. Agora vamos nos voltar para outra figura central, Pedro, originalmente chamado de Simão, um pescador galileu chamado por Jesus para se tornar um pescador de homens. Mais tarde, seu nome foi mudado para Pedro, simbolizando a solidez de sua fé. Pedro era retratado como fervoroso e dedicado, testemunhando milagres e até reconhecendo Jesus como o Cristo. Pedro desempenhou um papel central na última ceia e também liderou os apóstolos. No entanto, sua negação de Jesus durante a prisão foi um evento significativo, seguido por profundo arrependimento e restauração após a ressurreição. Após Jesus, Pedro embarcou em uma jornada pelo Império Romano para espalhar o Evangelho, eventualmente se estabelecendo em Roma, onde liderou a comunidade cristã. Nos Atos dos Apóstolos, Pedro desempenha um papel crucial na expansão do Evangelho, especialmente entre os gentios. Em 64 d.C., um grande incêndio em Roma levou o imperador Nero a culpar os cristãos, desencadeando uma perseguição implacável. Preso, Pedro enfrentou a sentença de morte como parte desses trágicos eventos. Surge uma narrativa comovente a respeito do apóstolo Pedro nas tradições cristãs. Na demonstração de uma profunda humildade, Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. O local escolhido para sua crucificação foi a colina do Vaticano, agora adornada pela majestosa Basílica de São Pedro. A crucificação invertida de Pedro tornou-se um testemunho corajoso e final, simbolizando sua fé inabalável em Jesus Cristo durante um período de perseguição. Os cristãos enfrentaram torturas e execuções horrendas, e a decisão de Pedro de ser crucificado de cabeça para baixo, conforme narrado pela tradição, não foi apenas um ato de humildade, mas um poderoso testemunho de sua devoção a Cristo. Essa escolha reflete a transformação profunda do pescador impulsivo às margens do mar da Galileia no pilar da Igreja.
um líder cuja fé orientou incontáveis outros. Enquanto as chamas da perseguição ardiam, a fé cristã se espalhava com ainda maior vigor, uma chama inextinguível que desafiava a opressão e a morte. A morte de Pedro não foi o fim, mas um novo começo. Sua jornada, marcada pela negação e pelo arrependimento, culminou em uma liderança inspiradora e em um sacrifício final que reforçou os alicerces da fé cristã. Ele se tornou um exemplo de transformação e dedicação, ensinando que mesmo diante das maiores adversidades, a fé verdadeira e o amor por Cristo prevalecem. A jornada de Pedro, marcada por negação e restauração, bravura e sacrifício, continua a inspirar e encorajar cristãos ao longo dos séculos dentro da complexa tapeçaria da história. A responsabilidade do imperador Nero pela morte do apóstolo Judas Tadeu torna-se aparente, apesar de ser menos mencionado na Bíblia. Judas Tadeu teve um papel significativo ao questionar as palavras de Jesus na última ceia. Após Jesus, ele contribuiu extensivamente para a disseminação do Evangelho na Mesopotâmia e na Pérsia. A tradição cristã oferece narrativas diversas sobre a morte de Judas Tadeu, sugerindo um possível martírio por apedrejamento ou golpes de machado. Independentemente dos detalhes, sua morte simboliza dedicação e fidelidade a Cristo, tornando-o um dos santos padroeiros das causas perdidas, um farol de esperança em situações desafiadoras. André, irmão de Simão Pedro, apesar de ser ofuscado por apóstolos mais proeminentes, teve uma proximidade única com Jesus desde o início, associado a momentos cruciais nos evangelhos. A importância de André estende-se a ser o fundador da Igreja de Constantinopla. A tradição afirma que ele enfrentou a crucificação em Patras, Grécia, em uma cruz em forma de X, mais tarde conhecida como a Cruz de São André. A crucificação de André, assim como a de Pedro, foi um testemunho da indignidade de morrer da mesma maneira que Jesus. Seu legado perdurou mesmo após séculos, com seus restos mortais levados para a Escócia, onde é venerado. Filipe, chamado por Jesus de Betsaída, encontrou-se envolvido em episódios significativos, incluindo a alimentação milagrosa da multidão. Sua avaliação lógica dos recursos materiais contrasta com a intervenção divina de Jesus, destacando a dimensão humana da fé em face do divino. A história de Filipe realça a jornada de fé dos apóstolos. Da dúvida inicial à compreensão profunda dos milagres de Jesus, reforçando a mensagem de que, através da fé e da confiança em Deus, o impossível pode se tornar possível. Mesmo após a morte de Jesus, Filipe desempenhou um papel crucial na propagação do Evangelho, empreendendo jornadas missionárias por regiões como Samaria. Sua trajetória, marcada por encontros com desafios e milagres, contribuiu para o crescimento inicial do cristianismo. As informações sobre a morte do apóstolo Filipe no Novo Testamento são escassas, deixando um vazio preenchido pelas tradições da Igreja. Os detalhes específicos que cercam seu fim não têm um consenso claro, com relatos sugerindo que Filipe enfrentou crucificação ou apedrejamento em Hierápolis, na Ásia Menor, por volta de 80 d.C., durante a perseguição ordenada pelo imperador romano Domiciano. Simão, conhecido como Simão, o Zelote, destaca-se entre os apóstolos por sua identidade única e comprometimento inabalável com seus princípios. Sua vida antes de encontrar Jesus permanece envolta em mistério. Mas a designação Zelote sugere uma possível associação com um grupo politicamente e religiosamente fervoroso, dedicado à independência de Israel. Os detalhes da morte de Simão, o Zelote, são escassos nas Escrituras, com a maioria das contas indicando tortura brutal, incluindo esfolamento e corte, durante a perseguição dos cristãos pelo imperador romano Trajano. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, embarcou em uma jornada de pregação do Evangelho na Índia após a morte de Jesus. Suas conversões bem-sucedidas chamaram a atenção do rei Astíages, levando à prisão e execução de Bartolomeu. Os registros históricos oferecem detalhes limitados sobre a morte de Bartolomeu, e a tradição cristã fornece narrativas variadas. Uma conta sugere o martírio por esfolamento, um método de execução brutal,
enquanto outras versões incluem decapitação ou crucificação. A história de Bartolomeu, assim como a dos outros apóstolos, sublinha o compromisso inabalável e o sacrifício final na propagação do Evangelho e na fundação da Igreja cristã. A tradição oriental ortodoxa cristã narra tentativas miraculosas de fuga de execuções de Bartolomeu, concluindo com sua crucificação de cabeça para baixo em Hierápolis, na Ásia Menor. Durante a perseguição pelo imperador Trajano no ano 51 d.C., Bartolomeu suportou a terrível provação de ser esfolado vivo antes de enfrentar a crucificação de cabeça para baixo, com sua pele sendo exibida publicamente como um severo aviso a outros cristãos. Mateus, o apóstolo e evangelista, originalmente chamado Levi, era um cobrador de impostos em Cafarnaum. A vida de Mateus tomou um rumo transformador quando foi chamado por Jesus, apesar do desprezo social por sua profissão. Sua contribuição duradoura foi o Evangelho, uma parte fundamental do Novo Testamento. Segundo as tradições cristãs antigas, Mateus continuou pregando após a ascensão de Jesus. A tradição amplamente aceita em torno de sua morte afirma que Mateus foi martirizado em Nabis, Etiópia, durante uma missa, morto à espada, testemunhando sua fé inabalável em Jesus Cristo. Tomé, também conhecido como Tomé, o incrédulo, um dos 12 apóstolos e conhecido por seu ceticismo, expressou dúvidas sobre a ressurreição, o que lhe valeu o apelido de Tomé, o Dídimo. Sua transformação ocorreu quando foi convidado por Jesus a tocar suas feridas, levando à sua proclamação: "Meu Senhor e meu Deus." Existem informações limitadas sobre a vida posterior de Tomé, com tradições cristãs sugerindo seu envolvimento em missões na Índia. Segundo essa narrativa, Tomé encontrou o martírio por lanças em Chennai, Índia, após uma missão de evangelização bem-sucedida. Neste segmento, mergulhamos na narrativa de Judas Iscariotes, um nome gravado na história como um símbolo de traição dentro dos evangelhos. Seu papel como o apóstolo que traiu Jesus com um beijo em troca de 30 moedas de prata é uma das histórias mais infames da Bíblia, destacando as complexidades humanas e as consequências dramáticas da traição e do arrependimento. Detalham a trajetória de Judas Iscariotes, destacando as consequências de suas ações. A vida de Judas antes de se tornar discípulo de Jesus permanece envolta em mistério. Inicialmente, ele compartilhava um chamado e propósito comuns com os outros seguidores de Cristo. O episódio trágico se desenrolou durante a última ceia, quando Satanás entrou em Judas, compelindo-o a trair Jesus por 30 peças de prata. A identificação infame de Jesus aos líderes religiosos ocorreu por meio de um beijo, marcando o que seria preso. As motivações por trás da traição de Judas são complexas, variando desde possível desilusão até expectativas não atendidas em relação ao reino terrestre antecipado. Após a realização das consequências de suas ações, Judas tentou devolver as 30 peças de prata, mas, consumido por culpa e remorso, acabou se enforcando. A tradição cristã frequentemente sublinha o destino de Judas como um lembrete pungente da gravidade da traição, lançando luz sobre a complexa interação entre o livre-arbítrio humano e o plano divino. A morte de Judas por enforcamento, conforme descrita nos evangelhos de Mateus e Atos, ocorreu em um campo conhecido como Campo de Sangue, ou Campo do Oleiro, adquirido com as 30 peças de prata devolvidas. Esse campo, situado perto do Vale de Hinom, em Jerusalém, era originalmente destinado ao enterro de estrangeiros e criminosos, adquirido pelos líderes religiosos para o enterro de estrangeiros. Tornou-se o Campo de Sangue, simbolizando a traição de Judas por meio do derramamento do sangue de Jesus. Além de sua associação com a traição, o campo também se tornou um emblema de arrependimento e redenção. As narrativas do Novo Testamento encontradas em Mateus 27, 3, 5 e Atos 1 e 18, 19 oferecem uma visão introspectiva sobre a complexidade do arrependimento, o custo da traição e a busca por redenção, mesmo diante das mais profundas quedas. As narrativas em Mateus e Atos apresentam diferenças sutis, mas convergem para o mesmo desfecho trágico. Em Mateus,
Judas se arrepende, devolve as pratas e se enforca, enquanto em Atos, sua queda resulta em seu corpo se rompendo. Apesar dessas nuances, ambas as contas enfatizam o profundo remorso e desespero que marcaram a conclusão trágica de Judas. A história de Judas serve como um lembrete solene das consequências abrangentes da traição e do peso do arrependimento sem a presença de esperança e perdão. Essa complexidade na trama da traição de Judas destaca a importância da misericórdia e do perdão dentro da fé cristã, ao mesmo tempo em que explora a profundidade da falibilidade humana. O fim trágico de Judas não só serve para refletir sobre as escolhas pessoais e suas repercussões, mas também sobre a capacidade de transformação e redenção que reside na esperança e no arrependimento genuíno. Através dessa história, somos convidados a contemplar a complexidade das emoções humanas e o poder transformador do perdão, mesmo diante das mais duras realidades. Oremos. Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos aproximamos de Ti com corações humildes, buscando Tua presença e conforto em nossas vidas. Agradecemos-Te pela Tua infinita misericórdia e amor, que nos guiam mesmo nos momentos mais desafiadores. Senhor, inspira-nos a seguir os ensinamentos de Jesus Cristo a viver uma vida de fé, amor e perdão. Que possamos ser luz para aqueles que caminham na escuridão, oferecendo esperança onde há desespero e amor onde há ódio. Dá-nos a força para enfrentar nossas próprias traições e arrependimentos com a coragem de buscar o Teu perdão. Que, assim como nos ensinaste, possamos perdoar aqueles que nos ofendem, lembrando-nos sempre do poder transformador do Teu amor. Abençoa todos os que sofrem, os que estão perdidos e aqueles que buscam o Teu rosto em meio às tempestades da vida. Que encontrem em Ti, Senhor, um refúgio seguro, uma fonte de força e a promessa de um novo começo. Encerra nossos dias com Tua paz, guarda nossos corações em Cristo Jesus e renova nossas almas com a esperança da Tua salvação. Que possamos caminhar contigo, guiados pelo Teu Espírito hoje e sempre. Em nome de Jesus, amém.